De hoje é sobre um assunto que causa muita confusão em quem está com o inglês enferrujado, que são substantivos não contáveis na língua inglesa. Por exemplo, pão. Aqui no português, aqui no Brasil, se você vai à padaria, você pede 5 pães, 3 pães. No inglês, você não faz isso, porque a palavra pão, ela não é contável. O mesmo acontece com água, water, o mesmo acontece com dinheiro, money. Se você quer saber então o que é essa classe de palavras e como evitar confusões ao utilizá-las, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar tudo isso sobre os substantivos não contáveis na língua inglesa. Sejam todos bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Se você está com o seu inglês enferrujado, se você já praticou, já fez aulas antes e parou de estudar e está retomando os seus estudos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindas. Aqui o nosso objetivo é te ajudar na jornada de desenferrujar o seu inglês, trazendo conteúdos com dúvidas, com apontamentos e com assuntos que causam muita confusão em quem está desenferrujando o inglês ou quem está com o inglês enferrujado. Meu nome é Thaisa, eu sou professora há mais de 10 anos e eu sou especialista em desenferrujar o inglês de adultos. Se essa é a sua primeira vez, então já aproveita, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e já ativa as notificações. Toda semana tem muito conteúdo aqui, tem vídeo 3 vezes na semana, tem live, tem muito conteúdo sendo preparado para você desenferrujar o seu inglês. E se você conhece alguém também que está com o inglês enferrujado, já envia esse vídeo para a pessoa, já encaminha esse vídeo, pede para a pessoa se inscrever no canal, que assim mais pessoas vão ter acesso a conteúdos como esse e conseguir desenferrujar o inglês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os substantivos não contáveis. Nem tudo na língua inglesa, nem todas as palavras, nem todos os substantivos nós conseguimos quantificar. Como assim, Thaís? A gente não vai conseguir individualizar. Então eu falo assim, por exemplo, um livro, one book, 2 livros, 2 books. Ok. Mas existem algumas palavras que a gente não consegue quantificar. São os não contáveis. Então, com isso, a gente não pode, primeiro, individualizá-los, utilizar falar um substantivo, e nem colocar no plural. Então, a primeira característica dos substantivos não contáveis é que eles não vão para o plural. Eles vão ficar sempre no singular. Então, você já teve a dúvida, por exemplo, de quando utilizar many e much, ou some ou much, para falar sobre esses itens? Então, é nesse contexto que entram os substantivos não contáveis, tá? E aí, como eu disse para vocês na introdução do vídeo, a palavra bread, o pão, né, é um dos principais aí né, itens de confusão. Porque no português a gente fala um pão, 2 pães, mas no inglês não. A gente não vai identificar, a gente não vai individualizar o pão, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que eu vou explicar então os substantivos não contáveis, como a gente utiliza corretamente e alguns exemplos para vocês não confundirem mais. Então, os substantivos não contáveis são aqueles que a gente não individualiza, tá? E aí tem um ponto interessante para a gente entender. Os substantivos não contáveis, eles geralmente vão representar líquidos, então, no caso de water, tá? Substâncias, ideias abstratas e categorias gerais, tá? Então, olha só, por exemplo, water, né? Money, dinheiro, furniture, que é mobília, a mobília da casa, né? Eu não quantifico. É claro que eu falo um closet, 2 closets, a table, 2 tables, ok. Isso eu falo, né? Mas a mobília como um todo, eu não falo. Não tem plural, tá? Information, essa palavra, ó, informação, a gente não conta uma informação, 2 informações. Conselho, advice, a gente não fala, vou te dar um conselho, vou te dar 2 conselhos. Então, estas palavras, elas não vão para o plural, tá? Então,
todas essas palavras estão dentro das palavras dos substantivos não contáveis, tá? E aí, como assim, Thais? Então, se eu não consigo quantificar, o que que eu posso fazer nesses casos? Então, quando eu quero falar muita água, por exemplo, né? Então, eu utilizo much water. Ah, eu quero dizer muito dinheiro. Much money, tá? Eu posso utilizar também some e any para quantificar esses substantivos, tá? O some para quantidades não específicas em frases afirmativas, some money, algum dinheiro. E o any para perguntas ou negativas. Então, I don't have any money. Eu não tenho dinheiro. I don't have any money, tá? Então, são alguns exemplos aí que a gente tem, né, para quantificar. Some, any e much. Já vou deixar aqui para você, se você tem dúvida de como utilizar some e any, deixa aqui nos comentários para mim. Eu vou, né, se vocês participarem, se vocês interagirem, eu faço um vídeo sobre some e any, específico sobre eles, que tem bastante particularidade também. Mas saibam então que com substantivos não contáveis, nós utilizamos some, any e much para como quantificar, quantificadores. E aí tem um outro ponto também que é muito legal de a gente pensar, que é o seguinte: se essas palavras a gente não individualiza, a gente precisa utilizar algumas medidas e unidades. Isso vai ajudar a gente, né, de uma certa forma, quantificar. Por exemplo, a palavra water, água, a gente não quantifica, tá? Mas eu quantifico os recipientes, o litro, tudo aquilo que envolve água. Então eu digo a glass of water, né? Um copo de água. A bottle of water, uma garrafa de água. A can of water, uma lata de água. Então, eu vou quantificar o recipiente. Então, líquidos, de uma maneira geral, eles precisam de um recipiente. Então, eu não falo, no português a gente fala uma água, duas águas. Mas no inglês a gente precisa, então, ser mais específico. Eu quero um copo de água, uma garrafa de água. Isso para representar, né, a medida de água. 1 litro de água, 2 litros de água, aí sim a gente consegue quantificar. Mas, lembrando que o substantivo não contável, ele não vai para o plural, tá? Não são 2 litros de águas, não. 2 litros de água, né? 2 copos de água. Sempre water no singular. E aí, por exemplo, a palavra information, né? Aí, muita informação. A lot of information. Um conselho. Então, a gente fala a piece of advice. A piece of advice seria um pequeno conselho, algo, uma quantidade ali, uma quantidade que a gente não, né? Um conselho. A piece of advice. Então, é isso que vocês precisam lembrar. Então, olha só. Para a gente utilizar, então, os substantivos não contáveis, a gente usa os quantificadores. Some, any e much. A gente também utiliza medidas e unidades, né? Então, um copo, 1 litro, né? Uma pequena parte, muito. Então, a gente usa isso também com substantivos não contáveis, lembrando que eles sempre ficam no plural. Então, este é o primeiro erro que a gente tem que evitar com os substantivos não contáveis, que é colocá-los no plural, tá? Então, não existe. Information, a piece of information, a lot of information, ok? Some water. Some water. Tem uma frase muito comum que é quando você vai oferecer água para a pessoa. Would you like some water? Would you like some water? Então, é uma maneira que a gente tem de oferecer uma quantidade de água para a pessoa. Ah, mas eu posso ser específico? Would you like a glass of water? Yes. Né? Você gostaria de um copo de água? Would you like a glass of water?
ok? Muito bem. Então, esse é o primeiro erro. Não coloque as palavras em os substantivos não contáveis em plural, né? Eles não vão existir no plural. Thaisa, mas como que eu faço para saber se o meu substantivo é contável ou não? Dependendo da sua jornada de desenferrujar o seu inglês ou de quanto que você estudou, talvez muitos deles você ainda se lembre, né? Mas existe aí na internet, você coloca lista de substantivos não contáveis em inglês. Vão aparecer várias listas, tá? Então tem muita opção aí de listas na internet, tá? São muitas palavras, então busque por essas informações quando você estiver estudando, tá? Então, já vou te dar a primeira dica para você memorizar os substantivos não contáveis. Faça listas, aquelas mais comuns, comece com as mais comuns do seu dia a dia. Então, pegue, por exemplo, os líquidos. Ah, então, água, suco, chá, tudo isso eu não vou contar, beleza? Então, agrupe, né, por itens que estão presentes no seu dia a dia. A informação, o conselho, o dinheiro, tá? Então, primeira dica, faça essas listas. Depois, use todos esses exemplos em frases, tá? Então, use isso em frases. Monte frases com how much, por exemplo, tá? Ou com some, ou frases curtas, colocando os quantificadores ali para você relembrar, tá? E a outra, a última dica que a gente tem aqui para memorizar é você utilizar as flashcards ou os aplicativos. Lembra? Eu sempre falo aqui de flashcards, né? Que te ajudam, então, é você pegar um papel, né? E num lado do papel você escreve a palavra em inglês, do outro lado você pode escrever a tradução, ou você pode escrevê-la com um quantificador, né? Para que você memorize. Existem muitos outros aplicativos aí que te ajudam também, tá? Na, na memorização. Então, vamos lá. Vamos relembrar tudo isso que a gente viu sobre os substantivos não contáveis. Primeira coisa, não vão para o plural. Se eu não consigo quantificar, se eles não são contáveis, eles ficam sempre no singular. Eu preciso, então, utilizar de quantificadores como some, any e much, entre outros, e também eu preciso utilizar medidas, né? Para quantificar aquilo que eu quero dizer, medidas ou unidades. Então, uma garrafa de, um copo de, 1 quilo de, 1 litro de, tantos litros de, tá? Então, use isso. Depois, lembrar que sempre não vai para o plural, e então eu vou criar as minhas listas de substantivos não contáveis. Fiz as listas, criei exemplos e vou então praticar isso, revisitar estes conteúdos, revisitar isso, esses itens sempre que possível, tá? Agora que vocês sabem, então, como utilizar os substantivos não contáveis, eu quero que vocês façam o seguinte para mim. Além destes que eu falei aqui, tá? Faça a sua pesquisa aí de substantivos não contáveis e escrevam para mim 3 nos comentários. Eu quero 3 substantivos não contáveis em inglês, né? Se você quiser escrever a frase já, praticar, pode escrever também, mas eu quero 3. Então, se for 3 frases, 3 palavras de substantivos não contáveis, eu quero saber o que que vocês encontraram aí, além daqueles que eu já falei aqui. Então, os que estão aqui não valem. Achem outros, porque existem vários, vários outros. Coloque para mim aqui nos comentários que eu quero ver a sua participação. No dia 28 de novembro, vem aí a Black Friday do English by Thaisa. No grupo exclusivo do WhatsApp, o link está aqui na descrição. Vocês vão receber no dia 28 condições incríveis para você desenferrujar o seu inglês comigo. Lembre que eu sempre falo da importância da prática, da comunicação em inglês, de estar presente em um ambiente onde as pessoas têm o mesmo objetivo,
prática, né? Quanto mais você praticar o seu inglês, melhor vai ser o seu processo de desenferrujar o seu inglês. Então, no dia 28 de novembro, eu vou liberar condições incríveis para você desenferrujar o seu inglês comigo. Quer receber essas condições? Quer estar por dentro de tudo? Já clica aqui no link da descrição, já entra no grupo para não perder nada. Gostou desse vídeo? Esse vídeo fez sentido para você? Então deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem muito conteúdo novo para vocês aqui e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye, bye!